estratégico para pequenas e médias empresas. Este é mais um evento que está sendo promovido pelo InfoJobs, hoje o Job Líder no mercado sobre recrutamento e seleção. Como hoje o nosso painel ele é ao vivo, então gostaria que vocês se certificassem se tudo está, se as conexões estão ok. Hoje o nosso chat ele também vai ficar aberto durante toda a nossa apresentação, a participação. Então eu peço até para que se vocês tiverem como mandar um ok para saber se está tudo certinho, eu agradeço, certo? Também gostaria de lembrar que todos os que estão participando hoje, vocês também estão concorrendo a um kit muito legal, um kit Pandapé, e a uma camiseta exclusiva, que ela vai ser divulgada, o resultado vai ser divulgado desse sorteio amanhã, ao final do terceiro painel. Então, continuem me assistindo. Amanhã a gente tem também no finzinho, a gente vai ter esse sorteio. Meu nome é Juliana Gomes, sou consultora do InfoJobs há quase 3 anos, especialista na área de recrutamento, seleção digital, trabalho também com a área de corretagem. Estou aqui para aprender tanto quanto vocês. Espero sim que seja uma jornada super produtiva, assim como tenho certeza que vai ser para mim também. Estamos também, mais uma vez, para quem estava aqui ontem, já conhece a nossa maravilhosa Bruna Garcia, que ela vai estar fazendo toda a interpretação em Libras para tornar a nossa maratona mais inclusiva. Então, vamos dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo de hoje, que, como não poderia deixar de ser, um assunto que é sempre muito relevante e que tem que ser, sim, debatido, independente se for empresa de pequeno, médio e grande porte. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade e inclusão. A gente sabe que hoje a diversidade ela vem sendo discutida, sim, em empresas o tempo todo, não só pelo diferencial competitivo, mas também pelo fator social, de inclusão e empatia. Então, esse assunto você tem que colocar em foco dentro da sua empresa, sim. É o que vai fazer total diferença, seja em que tipo de empresa for a sua, em qual segmento for. Hoje a gente sabe que é um desafio muito grande quando isso é debatido em empresas de pequeno e médio porte, até mesmo por causa da estrutura. Então, às vezes, por ser uma estrutura reduzida, isso acaba trazendo uma dificuldade maior para que a gente debata ou entenda as necessidades. Então, quando a gente coloca em foco a área, por exemplo, dos profissionais PCDs, isso ainda acaba ficando cada vez mais restrito, cada vez mais específico. Isso acontece desde a conscientização até a prática. Então, hoje, a gente está aqui, sim. Hoje a gente tem uma convidada exclusiva, que não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que uma super especialista, Roberta Rodrigues, fundadora da Inovar Inclusiva, e ela tem muita experiência nesse assunto. Então, seja muito bem-vinda, Roberta. Espero que seja muito proveitoso. As referências são as melhores, né? Então, eu tenho certeza que vai ser ótimo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, para a gente conhecer um pouquinho de você. Bom, primeiro, obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite. Realmente, para mim, é um prazer falar sobre esse tema. Gosto muito, né? Na verdade, eu sou apaixonada por falar de inclusão de profissionais com deficiência frente aí ao mercado de trabalho. Mas antes de eu falar, né, de quem eu sou, quem é Inovar e por que nós estamos aqui hoje, gostaria de fazer minha audiodescrição. Né? Hoje a gente podemos ter diversos profissionais com deficiência, inclusive as pessoas com deficiência visual, e eu gostaria de me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos longos abaixo do ombro, não tão longos, mas abaixo do ombro. Eu estou com uma camisa rosa com os quadradinhos brancos, uso óculos. Atrás de mim eu tenho um painel, né, onde tem os meus netos, o Heitor e a Alice aqui, que sempre me acompanham, e eu tenho uma televisão aqui, uma TV, onde a gente coloca os nossos treinamentos, a gente coloca aqui as nossas palestras e os nossos conteúdos. Então, só para a gente poder aqui se apresentar de uma forma áudio, né? Que as pessoas com deficiência consigam também imaginar quem é a Roberta Rodrigues aqui que está falando. Muito bacana. Posso aproveitar e deixar me apresentar também? Claro, por favor, Ju, vai ser um prazer. Ótimo. Também sou uma mulher branca, de cabelos longos, não tenho óculos, mas estou sempre caracterizada com grandes brincos, estou vestindo preto, e ao meu fundo a gente tem um painel descritivo do InfoJobs.
Info no ar. Então, uso um cordão com o logo da empresa, do InfoJobs, no tom azul. Então, essa sou eu visualmente. Gostaria que a Bruna também, se a gente pudesse te conhecer um pouquinho, Bruna, você pode se descrever? Meu nome é Bruna, né? Sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos na altura do ombro, cacheadinhos, que hoje estão presos, metade presos por uma piranha. Também uso uma camisa preta, tenho tatuagens pelos braços, as unhas cor de vinho e um fundo branco atrás de mim. Muito legal. É super importante, né, a gente já começar a falar sobre inclusão, falando nada mais, nada menos sobre acessibilidade, né? Então, a gente já começa o tema hoje falando sobre acessibilidade. Por que não? Quando a gente fala, né? Eu já vou falar da Inovar e de mim também um pouquinho, mas só para a gente entender contextualizar o porquê disso, né? Hoje a gente não está falando só do profissional com deficiência que está buscando uma oportunidade de trabalho, nós temos nossos clientes que podem ter ou não uma deficiência. Nós temos nossos fornecedores que podem ter ou não uma deficiência e que estão aqui nos assistindo hoje. Então, é importante que a gente dê acesso a todas as pessoas, né? Então, vamos lá falar um pouquinho da Roberta. Quem sou eu? Bom, eu sou formada em administração de empresas, tenho curso de especialização em recursos humanos, sou coach de carreira, especialista em PNL e sou especialista em inclusão de profissionais com deficiência hoje no mercado de trabalho. A minha carreira ela vem sendo desenvolvida no pilar de inclusão de pessoas com deficiência, de profissionais com deficiência, né? E essa experiência ela vem aí por um pouquinho mais aí de 15 anos. E a Inovari nasceu um pouco mais de 3 anos, né? Com um propósito de gerar soluções inclusivas. Então, humanizar conexões, engajar as empresas e a sociedade, promover transformações inovadoras através do marcador da área de diversidade. Né? Então, falando um pouquinho assim, bem de forma geral, né? Eu já estou no mercado há muito tempo e falo sobre isso já há muito tempo também. Então, eu venho aí de um pouquinho mais de 15 anos. É isso. Lá, né? As referências não poderiam ser melhor, né, Roberta? Acho que a escolha foi certa do InfoJobs, foi super bem pensado, justamente porque a gente tem você como uma parceira e alguém que conhece muito da área. Então, até para começar um pouco desse bate-papo, queria entender um pouquinho se, ao seu ver, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, você acha que a inclusão de profissionais PCDs ela acaba ficando em segundo plano? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a lei de cotas, né? Hoje a gente tem uma lei, que é a Lei 8.213 do ano de 1991, que promoveu que empresas a partir de 100 colaboradores, elas precisam cumprir a lei de cotas, um percentual. Então, por exemplo, quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, que tem profissionais contratados, seletistas, né, de 100 a 200 profissionais, a gente precisa, por conta dessa lei, incluir 2% do seu quadro de colaboradores. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E a partir de 1.001 colaboradores, 5% do seu quadro de funcionários. Né, de profissionais com deficiência. Então, apesar de parecer muito simples fazer a implementação dessas mudanças, né, nas empresas de pequenas e médias de portes, né, pequeno e médio porte, as ações de inclusão ainda parecem ser bastante desafiador. Né? Então, mesmo que a gente precise, né, fazer a contratação desse percentual, as empresas não têm essa obrigatoriedade de contratação. E sim, se tiver menos de 100 colaboradores. Então, a inclusão ainda precisa caminhar, ela precisa ser incentivada, não pela obrigação legal, mas com a convicção, né, de que existe uma inclusão social. Né? Então, e também é importante falar, né, quando a gente fala de pessoas com deficiência, hoje no Brasil a gente tem cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência, segundo os dados divulgados na RAIS. Mas vamos dizer que 1% dessa população está empregada. 24% da população do Brasil possui algum tipo de deficiência. Exato. Então, pensa, a gente está falando de 24% da população do Brasil que possui algum tipo de deficiência.
Nós temos aquelas... Aí aqui a gente está falando do diverso, né? São pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas, psicossociais, intelectuais e assim por diante. Então, quando a gente está falando de inclusão, né, a gente está indo muito além de simplesmente uma obrigação legal. Né? A gente está falando de tornar esse mundo acessível para todos. Né? É verdade. É verdade. Até uma pesquisa que a gente viu na McKinsey, ela mostrou que a maior parte das empresas que investem nessa diversidade nos seus times, elas alcançam um resultado, muitas vezes até 21% maior do que aquelas que não tratam esse assunto com prioridade. Rô, o que você acha que é importante que as organizações elas busquem essa diversidade corporativa? O que isso, na verdade, agrega para essas empresas? Por que seria o ideal que elas fossem buscar essa diversidade? Bom, a empresa ter, né, o benefício de uma empresa ser diversa já tem um ganho muito grande, a gente vê aí em diversos, inclusive nessa empresa com maior diversidade de seus times, em 21% que você mencionou agora, é o ganho da produtividade, o trabalho em equipe, a inovação dentro do posto de trabalho, as pessoas estão cada vez mais críticas, né? Então não tem como fazer as ações isoladas. As empresas onde tem um ambiente de diversidade, onde o ambiente de diversidade, quando ele é reconhecido, os colaboradores tendem a ficar mais engajados, né? Isso não é mito, isso é uma verdade, né? Tem menos conflitos, melhora o seu desempenho, né? E as pessoas, os profissionais buscam por empresas inclusivas, onde tratam do marcador da área de diversidade de pessoas com deficiência, esteja ativo, né? Então, é uma das procuras. Quando as pessoas me procuram aqui na Inovare, a primeira coisa que ela me pergunta é: já tem pessoas com deficiência nessa empresa, nesse posto de trabalho? Essa vaga é uma vaga que já trabalhou pessoas com deficiência? Então, os profissionais hoje, a cada dia que passa, procuram empresas mais diversas, né? Porque estão mais engajadas e o time, o gestor, a liderança, mais pronta também para receber, não trazendo tantos vieses inconscientes aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, imagino eu, né? Mas que isso não atrapalhe no seu âmbito de trabalho, né? E ele tenha total autonomia e independência naquilo que ele realiza todos os dias. É verdade. E assim, vamos pensando num início, num primeiro passo, você atuando na consultoria, o que você acha que a empresa tem que pensar como início, como primeira ideia para a inclusão desse profissional PCD? Qual que é a primeira estratégia que você acredita que tenha que ser dado pela empresa? São diversas, né? Não dá para eu pontuar uma exclusiva. Mas eu posso dizer que quando a gente faz um diagnóstico da empresa, um diagnóstico cultural, a gente já consegue identificar os pontos fracos e os pontos fortes de cada departamento da organização como um todo, como que está a cultura e assim por diante. Conseguimos identificar, fazer um diagnóstico de como, tirar um retrato, vamos fazer um retrato de hoje de como que a empresa está. Sim. Ok, fizemos isso. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Não. Tiramos então esse retrato, vamos tentar iniciar envolvendo a liderança. Ninguém melhor do que a liderança para poder nos ajudar a envolver todas as pessoas que ali estão dentro da organização. Vamos tentar trabalhar, então, a conscientização. Pensar, né, cuidar da acessibilidade, aí a gente está falando da arquitetônica, a gente está falando da tecnológica, a gente está falando da comunicacional, da atitudinal, a gente tem diversos tipos de acessibilidades que precisam ser olhadas. E envolvendo, né, a nossa liderança, a gente vai trabalhar para que promova, né, essas conversas, ações, a fim de manter o tema sempre vivo, incentivando sempre um ambiente mais inclusivo. Então, existem diversas formas, né, da gente pensar em incluir pessoas com deficiência, profissionais com deficiência dentro das pequenas e médias empresas, das grandes empresas, mas eu acho que o ideal é a gente primeiro tirar uma fotografia de como ela está hoje, né? Tirou essa fotografia, fez o diagnóstico, a gente começa a trabalhar as conscientizações, a parte da liderança, e aí também a gente começa a envolver toda a parte de acessibilidade para poder incluir um profissional com deficiência, para que ele também tenha autonomia, né? Para que quando ele chegar no posto de trabalho ele já tenha tudo adaptado a seu favor, e a gente já sabe exatamente o que ele precisa ou não para poder desenvolver as suas atividades no ambiente de trabalho.
Mas dá para fazer milhões de coisas, tá, Ju? É lógico, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando assim de tantas formas de trabalho, né? E é tão incrível porque a liderança, quando as pessoas chegam aqui na Inovar, olha, o RH não está fazendo a contratação de pessoas com deficiência, ele não está cumprindo a cota, mas não, essa funcionalidade não é uma obrigatoriedade do RH, é da empresa como um todo. Então, a gente precisa envolver todo mundo nesse processo, né? A gente precisa criar um comitê, né, de trabalho, chamar as áreas, envolver todo mundo, né? E todo mundo fica na mesma página. E aí, sim, a gente começa a desenvolver um programa de inclusão sustentável, né? Que tem começo, meio e não tem fim, né? E isso é todos os dias. Até aproveitando o gancho mesmo que você falou de preparar o RH, era justamente sobre isso que eu queria entender um pouquinho mais. Como você acha que hoje as empresas elas devem preparar o departamento de RH para acabar fazendo um processo seletivo que seja sempre mais inclusivos, sem aqueles vieses inconscientes, né, que acabam acontecendo de uma maneira ou outra? O que você acha que tem que ser feito em relação ao RH? Qual que é a preparação que você acha que é primordial? Bom, se as pessoas têm dificuldade hoje, vamos pensar como RH, que eu preciso trazer uma pessoa com deficiência para dentro da minha empresa. Eu preciso perguntar a ela quais são os recursos tecnológicos ou arquitetônicos, aí eu estou falando da parte física do escritório, né, que ela precisa para ela poder iniciar suas atividades aqui na empresa. Então, o primeiro passo é o RH não ter a preocupação de fazer esses questionamentos para as pessoas, para os profissionais. É importante que seja assim, solicitadas essas informações, porque as pessoas hoje têm muitas dificuldades de acessibilidade. Né? Vamos pensar no hoje, no modelo que nós estamos vivendo hoje, né? Que é o home office, que é muito legal, até trazer um pouquinho sobre isso. A gente tem a pandemia que deixa a gente enlouquecido no primeiro momento, logo em seguida a gente acabou abrindo muitas oportunidades para as outras pessoas com deficiências que não estavam conseguindo ser incluídas, serem recolocadas, mas nos deparamos também com acessibilidade tecnológica. Óbvio que eu fiquei assim, eu fiquei maravilhada, porque como a nossa tecnologia ela está avançada, mas quando a gente fala, né, de pessoas com deficiência auditiva, com pessoas com deficiência visual, a gente tem que tomar esse cuidado com a parte tecnológica e a comunicacional. Hoje a gente tem a Bruna aqui, né, que está nos auxiliando com a interpretação em Libras, né, mas a gente precisa fazer, a gente fez lá no início a nossa audiodescrição também isso é importante. Mas as pessoas com deficiência visual, por exemplo, eu tenho o nosso consultor, que é o Nico Nascimento, ele é cego e ele usa um software de voz. E o software de voz, ele faz a leitura das letras, né, do conteúdo, mas ele não faz a leitura de imagens. Então, a gente precisa sempre perguntar, né, para a nossa área de tecnologia, se a nossa acessibilidade tecnológica estará de acordo com o software de voz, por exemplo, de uma pessoa cega que está entrando na organização. Então, o RH ele precisa se preparar no sentido de conhecer quais são as acessibilidades necessárias para que qualquer pessoa venha para a empresa, entender, né, que essa iniciativa própria de participar dos processos, ainda assim é necessário fazer essas afirmações, essas ações afirmativas, né, e explicar que as vagas são exclusivas para profissionais com deficiência, desenvolver divulgações com acessibilidade, não só das vagas, mas desenvolver todo o time, né, de RH. Inclusive, gostaria de ressaltar, Rô, porque é justamente isso mesmo. A gente fez uma pesquisa aqui no InfoJobs e dentre essa pesquisa, 51% dos profissionais PCDs que participaram, eles afirmam que a sua condição dificulta, sim, a busca por um emprego. E na mesma pesquisa, 44% responderam que eles sofrem algum tipo de preconceito durante esse processo, por ser um portador de deficiência. Então, acaba trazendo isso mesmo, né? Acaba olhando para um cenário onde você vê que realmente é uma dificuldade que é clara, né? Sim, porque vamos imaginar, né? Se a gente não coloca acessibilidade na divulgação de uma vaga, né, a gente já sabe que as pessoas, quando elas buscam
uma oportunidade, geralmente elas buscam pelas características ou palavras-chave que tem nos seus currículos ou das suas especificidades daquilo que ele executa todos os dias. E alguns dos profissionais procuram especificamente vagas exclusivas para profissionais com deficiência. Então, a acessibilidade ela tem que estar tanto na divulgação, né, para desenvolver, né, isso não só no RH, mas para que as pessoas que estão aqui externamente consigam ver as oportunidades e também trabalhar esses viéses inconscientes, né, para que ele não seja um impeditivo para contratar a pessoa com deficiência e não contratar pelo currículo, né, olhar as suas competências, os seus skills, olhar, né, para a pessoa, o seu potencial, olhar para as suas competências técnicas e assim por diante. Então, quando a gente fala de treinar, né, o RH, preparar o RH, pensando, né, nos viéses, sem os vieses inconscientes, como você falou, é tentar trazer um novo momento para dentro da organização, né? A gente está falando de pequenas e médias empresas, então, como que eu faço para contratar uma pessoa? Né? O que eu devo primeiro olhar? Então, olhar para a acessibilidade, em primeiro lugar, né? Seja ela arquitetônica, quando eu falo arquitetônica, pessoal, estou falando de verificar se ela tem uma rampa de acesso para qualquer pessoa acessar, né, os departamentos, se ela tem um banheiro adaptável, né, para uma pessoa, um profissional com deficiência, ou um fornecedor, ou um cliente com deficiência, um cadeirante possa utilizar. Então, é verificar todas as possibilidades. Mas, antes de tudo, a pessoa ela é única, a pessoa é única. Primeiro, pergunta para ela. Roberta, por exemplo, o que você precisa para tornar o ambiente de trabalho acessível para que você possa realizar todas as suas atividades com total independência, né, com equidade, né, e ela vai te dizer, ela vai te trazer essas informações e dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso de um software, eu preciso de um apoio de pé, eu preciso de uma cadeira ergonômica, eu preciso de que o mouse não seja do lado direito, seja do lado esquerdo, eu preciso que onde a gente bate o cartão, ele, da altura, se for uma pessoa com nanismo, né, com baixa estatura, que seja mais baixo, que consiga ter acesso também a essas informações, e assim por diante. Mas essas perguntas também vêm com o tempo, tá? A gente pode ensinar, a gente pode ajudá-los nesse processo de construção, mas e preparar o RH mesmo, para esses processos seletivos serem mais inclusivos. E em relação à tecnologia, você acha que ela é uma aliada para a contratação desses profissionais PCDs, sem reforçar a questão do preconceito? Você acha que a tecnologia ela ajuda nessa questão? A tecnologia é a nossa grande aliada, na verdade, né, no processo seletivo. É o que eu estava dizendo agora há pouco, promover a acessibilidade por meio da tecnologia vai facilitar o acesso das pessoas com deficiência para a oportunidade de trabalho. Concorrer a uma vaga de emprego, por exemplo, com equidade, promover a acessibilidade, já é um caminho que a gente vai trabalhar isso dentro da conscientização dos profissionais de RH, mas já fazer com que os vieses inconscientes não atrapalhem, ele não traga do passado dele, ou por não ter conhecido nenhum profissional com deficiência antes daquele momento que ele está vivendo ali, que ele não deixa que isso o atrapalhe a contratar um profissional pelos seus requisitos, pelos seus skills, soft skills, né, para que ele consiga dar essa oportunidade e deixar ela mais tranquila, né, e não olhar para se uma pessoa tem uma deficiência mais aparente ou algumas pessoas chamam de severa. Isso não pode acontecer, é necessário você avaliar sempre o potencial e as habilidades, né? Focar sempre no que ela pode fazer, né? E o que nós precisamos promover para que, de fato, facilite a inclusão, auxiliar as atividades, os recursos, as adaptações razoáveis, mínimas necessárias e assim por diante. A tecnologia é a nossa maior aliada, a gente não pode deixá-la de lado em hipótese alguma. Sempre olhar para ela em primeiro lugar. Que bom, que bom. Pensando em toda a sua experiência que você tem aí, realizando sempre essas consultorias, eu queria entender um pouquinho quais são os principais desafios que uma organização em si, ela enfrenta ao se dispor a propor um quadro de funcionários mais inclusivo. O que ela passa, assim, o que você sente isso das empresas? Eu acho que um dos principais desafios hoje é a gente trabalhar os nossos vieses. Infelizmente,
ou não sei se assim posso dizer. Por exemplo, Jô, vou citar nós três que estamos aqui, a Bru, né? Quantas pessoas você conheceu que tem a deficiência, que estudou com você no colégio, ou na faculdade, ou que trabalhou com você no InfoJobs, né? Quantas pessoas, no decorrer da sua carreira, você conviveu com pessoas com deficiência? Te fazendo essa pergunta agora, rapidamente, assim, se você que te vem à memória. Acho que pouquíssimas, 2 pessoas, e acho que... Sim. Então, a gente está falando de um mundo exclusivo, né? A gente excluiu por muito tempo muitas pessoas, por isso que existe uma lei, por isso que precisou existir uma lei para que essas pessoas saíssem das suas casas e tivessem a mesma oportunidade de igualdade e equidade para as pessoas com deficiência, né? Então, quando a gente está falando, né, de desafios que uma organização vai enfrentar, os vieses, porque a gente não soube lidar ainda, e por isso a importância da conscientização, por isso a importância dessa sensibilização, de mostrar, né, que todas as pessoas podem e têm, sim, as mesmas condições de trabalho, desde que ela tenha as competências mínimas exigidas, né? Então, assim, é bem interessante que você sempre olhe a falta do reconhecimento e fazer com que isso mude, né? Para que esses preconceitos que a gente tem internamente não nos impeça de contratar as pessoas, né? Então, eu acho que o principal desafio hoje é a gente tentar olhar, né, para todas as pessoas, né, com igualdade, né? E saber que todo mundo pode esquecer que existe uma deficiência. Não é esquecer que existe uma deficiência, ela existe, a gente precisa saber que ela existe para poder fazer as adaptações mínimas necessárias. Mas a gente precisa olhar o potencial dela, a gente precisa olhar o que ela sabe fazer, quais são os quesitos, né, o que ela pode contribuir, o que ela pode melhorar, o que ela pode aumentar ali de possibilidades dentro da empresa. Então, para propor mesmo a conscientização de trabalhar, né, o capacitismo, trabalhar toda essa parte aí anterior que a gente acabou de falar. Acaba sendo interessante mesmo, porque nessa mesma pesquisa que a gente fez, que eu falei anteriormente, 61% dos profissionais, as empresas não dizem que não estão preparados para contratar essas pessoas com deficiência. Entre os motivos, 57% apontam a falta de reconhecimento do potencial do profissional, PCD. E os outros 22%, eles acreditam que seja mesmo preconceitos internos que impedem a empresa de contratar. Será que essa balança ela é realmente verídica? Será que é essa questão de potencial mesmo que se contradiz com a capacidade? Ou será que é apenas um preconceito mesmo de não saber lidar com esse tipo de profissional? Sim. O Ju, eu estava olhando aqui no nosso chat, inclusive, né, e aí algumas pessoas, não vou entrar aqui ainda nesse requisito, a gente vai dar essa oportunidade, né, para falar, mas como a gente está falando, né, reforçando, né, os desafios que a gente encontrou, eu acho que cabe bem essa afirmação, né, que é Karina, né, que fez aqui. Qual a solução indicada para que todos no prédio consigam se comunicar com surdos? Às vezes não é possível que todos façam, né, o curso de Libras. Karina, primeiro, obrigada, né, por interagir aqui com a gente, mas é super importante falar que, de fato, é muito difícil que todos realizem, né, e que tenham acesso ao curso de Libras, né, Bru? Embora temos muitos cursos gratuitos no curso básico de Libras que podem nos auxiliar, mas eu posso dizer para você com toda certeza que quando a gente inclui uma pessoa surda na equipe, ela nos ajuda, né? Ela nos dá o sinal. O meu sinal é o Roberta com o cabelo para trás, que eu ganhei esse sinal de um surdo. Ela ensina como a gente pode falar, como que ela pede, como que a gente interage, como que a gente resolve um problema, a gente escreve, faz mímica, conversa. É óbvio que seria muito bom que tivesse alguém da equipe que falasse, que tivesse o curso de Libras. Mas se não tem, eu acho que a gente não pode impedir essa contratação porque a gente não tem esse profissional na área. A gente tem que tentar, e junto com o profissional surdo,
entender o que a gente pode fazer para ajudá-lo. Então, tem o chat online, a gente pode usar, ao invés dele falar, às vezes ele não fala ao telefone, ou ele usa um aparelho auditivo, mas ele pode simplesmente nos auxiliar através do chat, através de mímica, aplicativos. Nós temos muitos aplicativos, né, que nos auxiliam aí no quesito de como falar com o surdo, enfim. Os desafios a gente tem muitos, mas quando a gente tem vontade de fazer a inclusão acontecer, a gente consegue fazer acontecer. Aproveitando a participação do pessoal, a Priscila também agradeço a participação dela no chat. Ela quer saber se existe alguma plataforma gratuita para contratação de PCDs. Plataforma gratuita? Eu acredito que, por exemplo, o InfoJobs ele não cobra, né? Para o profissional com deficiência se cadastrar. Da pessoa com deficiência, será que é isso que ela quis dizer? Do profissional dele se cadastrar? A contratação, eu acredito que seja da empresa em busca de um profissional PCDs. Eu não conheço. Se a gente for falar da pessoa com deficiência, praticamente todos os sites hoje eles são gratuitos para ele incluir o seu currículo, né? E as redes sociais, que são gratuitas também, onde a gente busca todos os nossos profissionais hoje aqui dentro da Inovalue. Mas como empresa, eu não conheço, aí eu posso até verificar e me certificar para não falar nenhuma bobagem, mas eu ainda não conheço uma plataforma gratuita que a empresa possa selecionar currículos de profissionais com deficiência sem custo, sem um adicional aí para pagante, né, para que consiga localizar esses profissionais. Geralmente as empresas, ela tem um banco de talentos, né? Nesse banco de talentos, ela faz o processo seletivo, indica currículos, ela indica já o profissional contratado. A Inovalue hoje, por exemplo, nós temos nossa plataforma com mais de 30 mil profissionais cadastrados na nossa plataforma e nós fazemos o processo seletivo para as empresas. As empresas nos contratam para que a gente busque esse profissional. Então, mas eu posso me informar, tá, Ju? E de repente... Desculpa. Imagina. Até trazendo um pouquinho sobre essa questão de contratação, aqui dentro do InfoJobs, toda a nossa plataforma, geralmente ela é sim direcionada, seja para a empresa ou para o usuário final, né? Ele consegue cadastrar sim o currículo dele, deixando que ele é um profissional PCD e vice-versa. A empresa também tem a facilidade hoje de fazer as suas vagas, sejam elas voltadas a profissionais PCDs, que é super legal. Então, se você acha que cabe realmente colocar um profissional dentro da sua empresa e procura por alguém que seja que tenham essas qualificações, você consegue sim na plataforma do InfoJobs achar esse tipo de público, assim como todos os outros, né? Todos os outros profissionais, a gente consegue sim, em todos a plataforma, seja no Pontapé ou no InfoJobs mesmo, você tem esse benefício de conseguir divulgar a sua vaga para alguém como PCD, né? E buscar também esses candidatos. Então, só para deixar claro assim, que a gente sempre tenta colocar aí no nosso site e fazer com que vocês realmente, é por isso que é um assunto tão relevante, que a gente tem que sempre fazer questão de participar, de entender e de ser inclusivo, porque eles são profissionais tão bons quanto qualquer outro, né? É o que a Rô estava falando. Então, a gente entender o que a gente precisa e saber que aquele profissional é capacitado para exercer aquela função dentro do que você tem a disposto, a necessidade da sua empresa. Sim, com certeza. Outra coisa, Rô, eu queria saber, assim, como que as organizações, elas devem romper esse preconceito interno. Então, assim, na prática, você acha que é legal você fazer uma palestra, campanhas de conscientização, para que seja quebrado de dentro da empresa para fora? Pois é, quando a gente está falando de um pré-conceito, né, a gente já parte aí do pressuposto de algo que a gente não conhece, né, ou que na prática a gente deixa de olhar com um pouco mais de empatia. O caminho mais indicado ainda é promover as rodas de bate-papo, a conscientização, conversas, né, promover, pela minha experiência, que o ambiente que não é inclusivo, os profissionais que não são diversos, acabam não ficando na empresa quando a empresa ela tem esse preconceito.
Então, manter um programa de inclusão sustentável é importante para o acesso da inclusão e preparar o ambiente e as pessoas da equipe, né? Então, romper, né? Quando a gente fala romper, já traz aí tantas informações. Quando a gente vai trazer uma pessoa para a equipe, é importante primeiro que a equipe saiba que a empresa está contratando profissionais com deficiência, que a gente está trabalhando na nossa cultura interna, que a gente está desenvolvendo treinamentos e desenvolvimento, né, de como lidar com as pessoas, do que é mito, o que é verdade, o que eu posso falar, o que não é legal falar. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente, trazendo uma situação minha, da Roberta, né, de muitos anos atrás. Eu era uma pessoa obesa, né, eu tinha uma obesidade mórbida, há 8 anos, quase 9 anos atrás, e eu era completamente excluída, né? As pessoas tinham preconceito comigo. Então, por exemplo, quando eu sentava num ônibus, as pessoas não sentavam ao meu lado, né? Uma vez fui participar de um processo seletivo e a gestora virou para mim e falou assim: olha, você é tão bonitinha, mas a minha equipe ela é muito fitness e você é muito gordinha, né? Então, assim, pensa... eu sei que a gente está falando do tema da inclusão, mas eu estou falando da exclusão, sobre o preconceito de algo que você não conhece. Eu era uma excelente profissional quando eu citei essa situação dessa empresa, foi bem no início da minha carreira. Então, assim, foi muito difícil, né? Eu imagino as pessoas com deficiência o que elas passam por conta desse preconceito, né? E o quanto é importante a gente trazer esses temas aqui para as redes sociais, trazer esse tema para dentro das organizações. A gente precisa tornar esse assunto mais natural possível, nos colocar no lugar do outro. A empatia ela ainda é muito importante. Não dá para a gente falar de inclusão se a gente não se colocar no lugar do outro, né? Então, trazer informações que você não sabe, né, e tornar aquilo verdade é perigoso, né? Então, as empresas precisam, sim, continuar falando sobre, tornar essa marca forte, esse tema importante dentro das organizações, a prática, né, e envolver todas as pessoas, não só a liderança, mas as pessoas que ali estão participando do processo, né? Ela é tão significativa porque a pessoa vai se sentir acolhida, né? E ser também solicitada e também vai ser cobrada como qualquer outro profissional, porque isso é importante falar, né? Nós somos iguais. Temos sim uns têm algumas limitações, outros não têm limitações funcionais. Essa é a única diferença de um ser humano para o outro, dentro de uma empresa, de uma organização, na vida como um todo, tá? Rô, até achei uma pergunta interessante também, que é uma dúvida que acaba sendo minha. Quem fez foi a Gabriele, e ela fala referente à lei que a gente citou lá no comecinho, se essa lei de cotas, se ela é por CNPJ. Então, cada CNPJ tenha uma quantidade específica. Sim, a lei ela é instituída e ela é cobrada e auditada por CNPJ. Então, cada CNPJ tem um número de contratação de profissionais e aí sim eles consultam através do CNPJ o número de pessoas e aí sim a gente chega naqueles percentuais de 2, 3, 4 ou 5%, a partir de 1.001 colaboradores por CNPJ. Ótimo. Eu tava aqui dando uma olhadinha no chat e realmente a dúvida principal assim, da maioria das pessoas é realmente como contratar, fazer o treinamento e inserir essa pessoa na equipe, né? Para preparar a equipe para receber. Que era o que você estava falando, né? Acho que a gente bateu bastante nessa tecla, que é justamente promover aí um bate-papo, né, de alinhamento para interação, mas acho que a maior dificuldade ainda tem sido isso. Você percebe isso do mercado hoje, que as empresas elas têm essa dificuldade de como fazer para inserir esse profissional PCD? Quando a gente fala de pequenas e médias empresas que estão começando o processo de inclusão, vocês estão me ouvindo bem? Eu só queria ter certeza, porque como eu escutei um chiadinho aqui, tá, Bru, tá me ouvindo bem? Ah, que bom, obrigada. Como a gente está falando, né, de pequenas e médias empresas, só retomando aqui um pouquinho o meu raciocínio, as empresas não sabem ainda como fazer essa inclusão acontecer de fato,
né? Então, quando eu falei lá no começo, né, vamos fazer um diagnóstico com esses pontos fortes, pontos fracos, vamos desenvolver isso, vamos trazer acessibilidade, vamos promover as conscientizações, sensibilizações, roda de conversa, workshops, dinâmicas em grupo, vamos trazer esse apoio, né, para as pessoas que vão receber o profissional. O profissional com deficiência, que já está habituado ou está iniciando sua carreira dentro de uma organização, a única coisa que ele espera do outro é que ele tenha total independência, autonomia e independência dentro das suas atividades, Jo, mas também ele quer ser promovido, ele quer ser reconhecido, ele quer ter oportunidades, ele quer crescer, né? Ele quer ter um plano de carreira dentro da organização. Então tá, eu entrei como um júnior, quanto tempo eu levo para ser um pleno, quanto tempo eu levo para ser um sênior, quanto tempo eu vou ser um líder? Qual é o programa de encarreiramento que a empresa tem, né, para esse profissional que está entrando? E aí não é só para a pessoa com deficiência, são para todos, mas é que a pessoa com deficiência também precisa ser inserida em todos esses aspectos, né? Ela precisa ser vista como uma pessoa, como qualquer outra, como eu disse anteriormente, se colocar no lugar e dar a oportunidade que qualquer outro profissional tem. De novo, né, trazendo sempre a informação de que a pessoa com deficiência ela tem uma limitação funcional de um membro ou uma parte do corpo, ou intelecto. Isso não significa que ela não possa atuar, trabalhar, executar, entregar, ser tão bom quanto qualquer outro profissional, né? Se ele tem os mesmos requisitos que o seu par, que o seu colega que está ali trabalhando com ele, por que não ele também não pode ter essas mesmas oportunidades? Então, eu acho que o desafio, né, que a gente tem ainda é desenvolver, né, não só a liderança, não só o RH, não só a equipe, a gente olhar para a empresa como um todo e aí sim fazer com que esse conteúdo, que esse tema, ele seja sempre revisto, reciclado, colocar sempre todo mundo na mesma página, trazer esse tema ativa sempre que possível. Mas Roberta, eu fiz uma conscientização uma vez no ano passado. Foi ótimo, você plantou uma sementinha. Vamos agora germinar essa sementinha? Né? Vamos pingar ali um pouquinho de água? Vamos colocar um pouquinho de vitamina nessa plantinha? Então, vamos promover um workshop? Uma roda de conversa? Vamos fazer, de repente, um coaching individual? Um coaching grupo? Né? Vamos fazer uma palestra sobre educação financeira com uma pessoa com deficiência? Por que não? A gente tem tantas pílulas que a gente pode ir inserindo ao longo do ano. A gente tem, por exemplo, uma agenda de janeiro a dezembro de datas comemorativas de pessoas com deficiência, de profissionais com deficiência. Por que não? Em janeiro a gente não pode fazer um exercício, em fevereiro outro exercício. As pessoas precisam tornar o mês de dezembro, o mês de setembro, que fala o dia da pessoa com deficiência, internacional de dezembro, que fala do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em setembro, que também fala, e assim por diante, tornar todas essas datas comemorativas, por exemplo, uma pílula. A gente vai colocando, a gente vai falando sobre o tema, sem tornar nada maçante, trazendo isso de uma forma muito mais natural, mais tranquila. E com o tempo, isso se torna tão fácil, tão tranquilo, tão natural, que a inclusão, ela se dá por si só. E quando a gente abre uma oportunidade, ou quando a gente está querendo promover um profissional, a gente vai falar com todos. E a gente vai abrir a oportunidade de trabalho, a gente vai fazer um processo híbrido, e sem que os vieses inconscientes atrapalhem nosso processo seletivo. Né? E que sonhos, né, que seria se a gente conseguisse fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, a gente está aí. Eu sou muito convicta e eu sou apaixonada, então eu acredito que um dia a gente inteiro vai chegar lá. É claro que é um tijolinho de cada vez, é um degrau por dia, né? A gente vai seguindo aos passos de formiguinha, mas no final acaba dando certo. Eu sempre acredito que no final vai dar certo. Isso. Acho que até serve, né? Eu vi agora que a Valéria mandou um comentário que é até bacana, porque foge um pouco dessa parte de empresa. Ela é uma mãe que ela está preocupada porque tem um filho autista e ela quer saber se realmente o mercado está preparado para essa aceitação, né? Para aceitar pessoas com autismo. Isso é geral, né? A gente vê desde as empresas até as mães, um parente, todos preocupados com a questão do autismo também ser inserido nessas empresas.
Sim, Valéria, obrigada, né, por você colocar esse assunto super importante, de trazer esse assunto, porque independente, a gente está falando de deficiências, né, e o autismo, não diferente das outras deficiências, ele já está sendo visto hoje dentro das organizações. Então, a gente tem a sua especificidade, a gente tem os graus, né, que a gente olha assim para dentro da organização para entender qual é o papel que ele consegue desenvolver e que ele consiga se desenvolver dentro daquilo que lhe for proposto. Então, independente da deficiência, de ser o autismo especificamente, as empresas já estão sim recebendo profissionais, recebem os currículos, olham com bastante atenção, a gente ajuda durante o processo seletivo, durante a entrevista com um profissional, o importante é que a gente dê a oportunidade. As empresas já fazem isso, já estão abertas, já olham para qualquer profissional, pelo menos as que a Inovari hoje está trabalhando, a gente tem colocado isso muito pontualmente, né? Que a gente tem que ter oportunidade de igualdade para todos. Então, tendo o perfil dos requisitos mínimos necessários para poder atuar dentro daquela atividade, ele vai ser visto, sim. E vai participar do processo seletivo, sim. Basta ele estar dentro das plataformas de busca. Não esqueça de colocar as palavras-chave das coisas, das atividades que ele executa muito bem, como, por exemplo, ele tem 17 anos, muito possivelmente ele deve lidar muito bem com as redes sociais, muito possivelmente trabalha muito bem com as ferramentas de informática, então adapta o currículo dele, colocando as informações que ele sabe fazer muito bem, ou que ele realiza dentro da escola que ele está atualmente, né? Ou que se de repente ele já participou de algum estágio, ou ele já trabalhou como um jovem aprendiz, enfim, mas colocar as informações que ele sabe fazer. E aí, quando a gente, como selecionadora, quando a gente vai buscar um profissional, a gente busca por palavras-chave, a gente busca pela especialização, e aí ele vai aparecer nas nossas buscas e ele vai participar dos nossos processos seletivos, sim. Ótimo. Até voltando um pouquinho lá no começo, você já começou falando que a liderança realmente faz toda a diferença, né, no primeiro passo. O que você acha qual deve ser o posicionamento de um líder em relação à contratação? Qual tem que ser a postura desse líder? O líder, embora ele ainda não saiba ainda muito lidar com a pessoa com deficiência, claro, tem as suas exceções, né? A gente não generaliza, mas ele é nosso maior aliado, né? Então, a gente pode... Eu acho que nós, enquanto consultoria ou como RH, a gente precisa apenas acompanhá-lo, entender quais são os pontos fracos que ele está mencionando, que ele diz que não sabe lidar com aquele tema ou assunto, e desenvolvê-lo. Tornar ele um case de sucesso para a empresa. Quem sabe ele, sendo o pioneiro ali para começar a fazer a contratação do profissional com deficiência, ele pode ser olhado pelos demais da equipe e os demais gestores um case de sucesso para que eu também quero ser como ele. Eu quero ser como, por exemplo, eu quero ser como a Ju. A Ju, ela contratou, ela desenvolveu e ele foi promovido, ela já mudou a cadeira dela, já contratou outras pessoas, e ela é hoje um case de sucesso dentro da organização. Então, é quebrar paradigmas, é eliminar os preconceitos, né? É fazer com que o gestor ele tenha conhecimento sobre o tema. A gente acabou de falar isso um pouquinho antes, né? Agregar, né, informação, fazer com que ele enxergue, né, o potencial das pessoas, né, levar esse profissional e elevar as suas potencialidades e habilidades, dar a ele a chance de ser mais produtivo, trazer resultados positivos para a empresa. Então, o líder, ele é o nosso maior aliado. Sem ele, a gente não consegue executar, a gente não consegue andar dentro da empresa. Então, a gente precisa estar ali, junto com ele, dar a mão mesmo e falar assim, ok, vamos lá, o que você está precisando? O que você está sentindo mais dificuldade? E eu vou te ajudar nisso. Então, vamos juntos trilhar esse processo para que a gente tenha uma inclusão que seja visto por todos, né? Que seja um case aí de sucesso para todos dentro da organização. Então, ele é o nosso maior aliado, a gente não pode esquecer dele nunca. A gente tem que colocar ele inicialmente, desde o início, né, no processo da inclusão sustentável. Só para mudar, para dar uma ênfase diferente também, em questão ergonômica, hoje, um recrutador que está assistindo a gente agora, e ele deseja contratar um profissional PCD, o que ele tem que se atentar na estrutura do escritório, por exemplo? O que é primordial? Tá, então vamos lá. Vamos pensar nos dias de hoje que a gente está falando sobre uma pandemia.
né? Muitas empresas adotaram o home office, o que, como a gente contou lá atrás, né, que muitos profissionais com diversas deficiências, né, que não tinham oportunidades antes, hoje elas têm essa oportunidade teve a oportunidade de ser incluída dentro das empresas. Então, as empresas que adotaram esse trabalho de home office estão de parabéns, mas ainda precisa se atentar às questões da acessibilidade. Sim. Por quê? Vamos imaginar, né? Vamos tentar pensar que esse modelo de home office ele mude para o híbrido ou presencial, que ele saia do modelo home office e ele tenha que ir todos os dias para a empresa. Bom, se eu não sei do que ela precisa, né, para o seu trabalho, para o seu convívio com os outros colaboradores, né, quando a gente contrata uma pessoa, como que a gente vai fazer para que esse modelo presencial dê certo? Então, a gente precisa se certificar de que nesse dia de retorno, ou para esse modelo presencial, a pessoa vai ter condições acessíveis para voltar para o trabalho, ou para iniciar a sua atividade presencialmente. O lado positivo, né, como eu disse, ele trouxe mais equidade, gerou mais oportunidade, mas as pessoas continuam sendo avaliadas pelo seu potencial. Então, sendo uma pessoa que ela, não importa se ela está sentada, não importa se ela usa uma cadeira de rodas, se ela usa uma cadeira de escritório, né, ela está sendo avaliada e ela tem que ter oportunidade de igualdade como todos, né, mais equidade. Então, a gente precisa continuar fazendo esses questionamentos sobre acessibilidade. Se precisa de um banheiro adaptado, se precisa de uma rampa, se precisa de um software de voz, se a minha tecnologia está apta para receber qualquer profissional com deficiência visual, se eu tenho como lidar com uma pessoa com deficiência auditiva, se a atividade dela, que antes ela fazia no chat online, no home office, e no presencial ela vai ter que falar por telefone, eu consigo adaptar essa atividade no presencial e manter as atividades que eu executava dentro do meu home office, entende? Então, é fazer novas adaptações, mas sempre questionar, né? É importante e necessário se atentar sempre ao questionamento da acessibilidade. A gente não pode deixar de questionar para que a gente consiga dar a mesma oportunidade. Certo. Por fim, a gente já sabe que contratar para preencher indicadores não acaba não sendo suficiente, né? Na sua opinião, quais são os fatores que merecem destaque quando se fala de inclusão? Plano de carreira, visibilidade, a equiparação salarial, o desenvolvimento? O que merece destaque, assim? Eu costumo dizer que o programa da inclusão ela não deve ser cumprida somente por conta da lei de cotas, né? Ele precisa ser considerado como ganhos reais, não só para as pessoas, mas também para a organização, né? As ações elas precisam estar alinhadas com o nosso discurso. E as empresas perceberam, né, que não dá para ficar só no discurso de marketing, no brand. A gente não pode ficar só nesse discurso, a gente precisa trazer isso para a prática. As pessoas, né, ou os candidatos, eles estão sendo críticos com relação a isso. Então, precisa começar a priorizar as empresas que realmente possuem um programa de inclusão. A gente precisa começar a ter um programa de inclusão mais concreto, um caminho que a empresa começa a trilhar e que esse caminho ele seja desenvolvido programas mais inteligentes, né, que gerem impactos sociais, que seja um ganho para todos. Então, não é só o plano de carreira, a visibilidade, a equiparação salarial, né? É um processo, um programa de inclusão concreto, onde a gente vai olhar desde a sua entrada até não digo o fim, mas até o seu autodesenvolvimento, até o seu crescimento, né, dentro da empresa, o seu desenvolvimento naquele momento atual, né? Momento atual, dentro daquele momento em que ele está desempenhando, né, as atividades. Então, a empresa hoje, ela precisa olhar para processos de inclusão como uma ação sustentável, né, e não só porque existe uma lei de cotas. Ela existe, mas ela veio só para nos auxiliar. Ela não tem que ser algo que tem que ficar para sempre. O sonho, imagino que não só meu, mas de todas as pessoas com deficiência, das consultorias, das empresas, é que um dia essa lei não precisa, não tenha que existir mais, né? Que a gente possa falar sobre inclusão sem precisar falar de inclusão. Não sei se dá para entender essa maneira de se falar do processo.
a gente precisa olhar com muito amor, com muito carinho, a gente precisa olhar para o programa de inclusão, imaginando que todas as pessoas são únicas, elas são iguais. O que nos diferencia, de novo falando, é que algumas possuem uma limitação, outras não, né? E tá tudo bem a gente ter as nossas limitações, né? Físicas, auditivas, visuais, intelectuais, não importa. Todos nós temos, né? Algum tipo de limitação. Aí, é óbvio que quando a gente fala de limitação, a gente está falando de uma perda funcional de um membro do corpo, tá? Quando a gente está falando de lei de cotas. Bom, nosso tempo está acabando, a gente já sabia, né, que 1 hora é um tempo mínimo para a gente falar de um assunto tão importante, né, primordial aí para as empresas, principalmente para essas empresas de pequenos e médio porte. A gente sabe que é um assunto que tem que ser debatido sempre. Eu só tenho a agradecer, acho que foi muito valioso todo esse conteúdo, tudo que você nos apresentou. Sou muito grata mesmo, em nome do InfoJobs, obrigada pela parceria, obrigada por ter dado um tempinho, né, ter dividido com a gente todo esse conhecimento. Queria agradecer a você. Queria que você deixasse suas redes sociais, aonde a gente pode te achar, o que você gostaria de falar. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada, né, pela oportunidade de falar sobre esse tema que eu amo tanto, por isso que a Inovare, ela existe. Eu penso que eu não consigo fazer outra coisa que não seja promover a inclusão, não só na vida das pessoas, né, porque eu falo sobre isso 24 horas do meu dia, mesmo não estando atuando dentro da Inovare, né, eu falo sobre isso o tempo todo, né, sobre a gente ser muito parceiro, empáticas e tudo mais. Mas agradecer de poder falar sobre isso, sobre esse tema tão importante para tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, né, de mostrar que tudo é possível quando a gente tem vontade de fazer acontecer. Né? E quando a gente não sabe como fazer, a gente precisa procurar ajuda e perguntar. E está tudo bem quando a gente não sabe. E tudo bem perguntar como fazer, quais são os passos, quais são os processos, quais são o dia a dia, né? Como que a gente faz, como a gente começa um programa, inclusive, dentro das empresas. E a gente... Bom, eu estou em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim. Você pode me achar como Roberta Rodrigues, ou pode achar como Inovare Inclusiva, Inovare com 2 N's de navio, tá? E com I de escola no final. Inovare Inclusiva. Ou então pode me mandar um e-mail, né? Eu respondo a todos os questionamentos, pode entrar através do contato @inovareinclusiva.com, ou através dos nossos contatos de telefone também, que é o DDD 11 3280 3840. Está aí nas redes sociais. O nosso site, só para concluir, é inovareinclusiva.com. Obrigada. Queria agradecer também a todos os participantes. Queria lembrar que amanhã a gente tem o 3º painel, a partir das 10 horas também, que nós vamos falar sobre a questão de digitalização dos processos, também para pequenas e médias empresas. Então, é um assunto que você não pode perder por nada. Então, eu vou esperar vocês aqui amanhã para esse evento. Amanhã a gente vai divulgar os vencedores do sorteio do kit Pandapé e da camisa exclusiva. E sempre que vocês quiserem conhecer sobre o InfoJobs, acompanhem nossas páginas, nós publicamos conteúdos diariamente. Hoje a gente é líder no acesso à plataforma, somos um job site com mais candidatos, são 43 milhões de currículos. O nosso ATS é o mais completo do mercado, o Pandapé, a gente está sempre disponível aí para que vocês conheçam. E todos os nossos outros serviços. Hoje a gente tem também a premiação, foi criada a premiação Best Workplaces, onde ela já está aí disponível para as empresas que são reconhecidas como melhores empresas para se trabalhar. Então, a campanha já está acontecendo. Se vocês puderem incentivar os colaboradores para realmente levar aí todos os tipos de conteúdo para a área de RH em recrutamento e seleção. Então, vou deixando aqui o meu tchau e meu agradecimento. Espero vocês até amanhã. Obrigada, viu, Bru? Só falando aí, eu agradecendo a Bruna também. Foi um prazer tê-la aqui comigo de novo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até.